que vocês acham desse jogador? Ele chegaria nesse time tão encaixado para ser titular? Não. E se isso se concretizar, o quão importante pode ser a vinda dele de novo aqui para o Brasil? Então, para mim é outro nível, é um jogador de outro nível. Ele chega assim para ser titular, por mais que o Flamengo tenha vários jogadores desse chamado outro nível, alguns deles sejam reservas. Mas até pelo momento de carreira que ele vive, ele nessa temporada melhorou de novo, né? Voltou a não está ainda no nível que esteve quando o Manchester City queria contratá-lo, mas melhorou. E faz várias funções, cara. Paquetá joga de meia central, joga de meia partindo de um dos lados, joga de segundo volante, é totalmente identificado com o clube. Acho que esse sim quer dizer mais do potencial de pagamento de salário que o Flamengo pode ter, sabe? A parte técnica dessa contratação, para mim, ela é indiscutível. É indiscutível. O que mais me chama a atenção é o potencial de pagamento de salário que o Flamengo vai ter. Porque, assim, é um jogador que é valorizado na liga mais cara do mundo. Titular da Seleção Brasileira. Titular, pode ser um titular, já foi na Copa do Mundo. Assim, não é qualquer salário que você vai fazer um cara desse dizer um sim pra você, mesmo estando ele num momento ali de recuperação na carreira. É impressionante. Se o patamar for esse de busca, de reforço, ficar bem animado. É um jogador de 28 anos de idade. Você falar em 40 milhões de euros... É a idade do Gerson, né? 40 milhões de euros para um jogador como esse, como preço de retorno para o Brasil, é uma loucura, assim. Eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse capaz de fazer isso. É uma prova de força do Flamengo. Mas daí eu estava fazendo um exercício mental ainda há pouco aqui. O Paquetá joga onde? Ele joga de Jorginho? Não. Ele joga de Arrascaeta? Joga de Carrascal. Joga de Carrascal. Ele joga de Carrascal. Esse time joga de Carrascal. Você começa a discutir onde é que ele joga de quê nesse time do Flamengo. Você vê que é um luxo, realmente. Não é um luxo desnecessário, o Flamengo é capaz de fazer isso. O Flamengo tem capacidade financeira, se o dinheiro é seu, desfrute, né? E se o Flamengo é capaz de ter um jogador desse nível, pagar por ele e escolher onde vai colocar, como vai colocar, tirar outros de excelente valor, maravilha. Mas é de cair o queixo, sem dúvida nenhuma. É uma diferença para o resto do mercado que assusta o mercado. E eu fico olhando um pouco também do lado do atleta, né? Porque o Paquetá, ele vai para a Inglaterra. Claro que você melhorar o West Ham é uma coisa muito legal para a tua carreira, mas podendo jogar num outro time com outro potencial para disputar outras coisas. E aí acontece tudo o que aconteceu na carreira dele, nesses 2 anos. A possibilidade de ir para o Manchester City. Deu tudo errado. Volta para continua e da forma como ele foi tratado. Eu acho que tudo isso pesa muito na decisão de um jogador que está há 6 meses de disputar uma Copa do Mundo, foi titular da Seleção Brasileira e sabe que voltar para o Brasil hoje é quase você carimbar a sua volta para a Seleção Brasileira, né? Assim, a gente viu isso nos últimos anos, até com o Ancelotti até um pouco menos, mas ainda assim é muito importante os jogadores que atuam aqui no futebol, né? A se considerar o nível de enfrentamento que nós temos aqui no nosso cenário. Mas eu olho muito do ponto de vista do jogador. Tem a questão salarial, óbvio, é muito bom você receber, se valorizar para voltar ao seu país, mas eu acho também individualmente o Paquetá, acho que eles talvez pudesse ir para um outro clube e ele opta por voltar para o Brasil, porque, foi muito pesado o que aconteceu com ele nesses últimos anos, assim, eu acho que tá na hora dele, imagino, tá? Tô falando bem de achismo mesmo. Acho que ele se sentiu um pouco abraçado, né? Acho que esse é o momento de carreira, porque é um jogador de 28 anos, com o potencial que ele tem, voltar para o Brasil, não que seja demérito, não é isso, mas é porque realmente a gente via para o Paquetá outras possibilidades, como quase aconteceu quando ele teve interesse para deixar o West Ham. Ele é titular do West Ham. O West Ham luta contra rebaixamento na Liga Inglesa nesse momento. Se você pegar notas dele, eu estava puxando notas de SofaScore dele aqui, dos 10 últimos jogos, ele não tem nenhuma nota boa, não tem nenhuma nota acima de 7, todas as notas são abaixo de 7, fruto de um coletivo que não funciona e de um time que não está andando também, né? O mapa de movimentação dele está sempre muito mais pelos lados do campo, ele não é aquele jogador mais centralizado que a gente chegou a ver no Flamengo, e lembra dele dos tempos de menino. Ele volta muito diferente, maduro, mas a gente acompanhou,
Primeiro porque ele está toda hora em alto nível, mas principalmente porque em seleção brasileira, quando foi preciso colocar ele um pouco mais por dentro, ele jogou. Quando é necessário colocar ele como um 8 para dar apoio, ele joga. Ele é tão versátil... Muito moderno, né? Que você contrata ele sem preocupação. O Paquetá no Flamengo, Lino, antes de sair do Flamengo, ele jogou de segundo homem de meio campo com o Barbieri, jogou de falso 9 com o Reinaldo Rueda, jogou de ponta, né, entre aspas, um jogador que parte do lado, mas como um meia Falso vem ponta. para dentro, jogou de 10 e na Europa é a mesma coisa, na seleção brasileira é a mesma coisa. Antes do Vinícius Júnior se tornar titular com o Tite, o jogador do lado esquerdo da seleção era o Paquetá, numa dinâmica diferente. Ele não era o cara de esperar a bola aberta e ir para o enfrentamento individual. Ele é o cara que circulava para dentro e se somava ao setor de construção do time. Pode jogar em qualquer função ali, cara. Você pode usar o Paquetá como um coringa do time. Pô, quem é que tá fora hoje? O Arrascaeta tá fora? Vai jogar lá. Quem é que tá fora hoje? O Carrascal? Vai jogar lá. Quem é que tá fora? O segundo volante? Se é um time que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã mais fechado, bota o Paquetá de 8, que ele de frente pro jogo, ele enxerga bem pra caramba, tem um passe bom. E assim, além dessa capacidade técnica, é um jogador que não dá migué sem a bola. Isso. Defensivamente ajuda, se tiver que subir marcação, sobe, se tiver que recuar pra marcar, ele vem fazer. É um tipo de torcedor que a torcida do Flamengo gosta muito desse tipo de torcedor. Ele é muito identificado, né? Até pela irreverência fora do gramado, a forma como comemora os gols. Foi uma coisa assim quase que imediata. Assim que ele foi revelado pelo Flamengo, a torcida, no primeiro momento, já gostou muito dele.